Preste muita atenção no vídeo que você verá aqui agora. Eu quero que você fique muito atento, porque é algo que você tem que perceber. Você ainda não percebeu, não viu, não entendeu. Preste muita atenção. Irmãos, tem muito tempo que eu não trago aqui vídeo da Vitória Souza, mas eu resolvi agora trazer novamente vídeos da pregadora Vitória Souza. Segundo algumas pessoas, uma grande pregadora. Quem diz que ela é uma grande pregadora? Os jovens dessa geração dizem que ela é uma grande pregadora. Para quem conhece a Bíblia, chama ela de coach, porque suas mensagens são muito de autoajuda. O evangelho não é autoajuda, é ajuda do alto. Os jovens dessa geração acham ela uma boa pregadora porque são jovens dessa geração. A geração dos Enzos, que não conhece a verdadeira palavra de Deus, a palavra que mana leite, a palavra que transforma a vida, a palavra que confronta. Porque a Bíblia diz, se quisermos seguir a Jesus, devemos negar nós mesmos, tomar nossa cruz e segui-lo. Então, se é assim, é uma palavra de confronto, uma palavra de mudança e santidade. Porque a Bíblia diz, sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, devo eu ter santidade. Pouquíssimas vezes na Bíblia você verá uma mensagem de autoajuda, falando sobre finanças, sobre dinheiro. Por exemplo, Mateus diz: por que vocês estão solícitos pelo que é a vez de comer, de vestir? Se Deus veste as ervas do campo, se Deus cuida dos pássaros, não cuidará de você? Isso também é uma promessa de Deus. Agora, quando você pega o homem e faz ele o centro do evangelho, já não é mais o evangelho de Cristo, é o evangelho segundo as minhas vontades, segundo os meus interesses, menos o evangelho de Cristo. Porque se eu quero ouvir o evangelho de Cristo, eu não quero que o evangelho afague o meu ego, mas que ele venha de encontro, ou que ele venha contra as minhas vontades, os meus desejos, para trazer mudança para a minha vida. Não existe evangelho que traga mudança sem trazer sofrimento. Não existe evangelho que traga mudança sem apontar o seu erro. Não existe evangelho que traga realmente algo para a sua vida, que vai mudar a sua vida e você viver em santidade, que não aponte seus erros. O evangelho é isso, é a contramão humana. O evangelho, a palavra de Deus, é aquilo que afronta você e mostra onde você está errado. Agora, quando você vê uma pregadora, um pregador dizendo: ó, você é bom, você vai conseguir, as pessoas te invejam porque você é bom, porque você fez isso, porque você fez aquilo, porque você é o tal. Isso não é evangelho. E é isso que temos visto e ouvido da nossa irmã Vitória Souza. Palavras de efeito, frases de efeito, mas que não causa efeito na vida espiritual. E deixa eu dar um alerta antes de colocar esse vídeo aqui. Deixa eu dar um alerta. Se você é crente que está se alimentando de pregações coaches, está se alimentando de palavras que Vitória Souza libera, quando vier a prova, quando vier o dia mau, quando vier a frieza, quando vier o desânimo, você vai cair. Porque você não tem substância. Você está vivendo no leitinho ainda. Você não pegou alimento sólido. Se alimente de alimento sólido que fortifica a tua fé, que fortalece a tua vida. Porque quando vir a tribulação e a prova, você vai estar voando sobre as nuvens. Veja esses vídeos aqui. Preciso falar para você que deseja mudar a sua vida financeira. Não aguenta mais trabalhar, levantar cedo e não conseguir pagar suas contas. Eu vou apresentar para você a melhor forma de você mudar a sua vida, tá bom? Você trabalhando pela internet, você usando o seu celular, você pode mudar a sua vida. Veja esses testemunhos aqui. Fala, meu amigo Ed Fernandes, tudo bem? A paz do Senhor, muito bom dia. Passando para te desejar um excelente dia e te agradecer por todo o suporte, por todo o conteúdo, por toda a paciência também, né, que você tem tanto comigo e outros alunos também, outras pessoas, e olha só o meu resultado. Cara, isso aqui é graças a ti, graças a um conhecimento que eu não tinha,
né? Você sabe muito bem de onde eu vim, eu estava lá embaixo, estava passando uma situação muito complicada, e o único dinheiro que eu tinha eu investi, e eu não me arrependo, porque de fato eu tive tudo aquilo que eu nunca encontrei em outras mentorias, em outras pessoas, e graças a todo esse complemento eu tive realmente esse resultado aqui nesse mês de agosto. Então, muito obrigado, gratidão, tá? Fica com Deus e que Deus continue te abençoando fortemente. Fala, Ed. Cara, tô passando aqui só pra te agradecer, tá? E te mostrar, olha só, esse faturamento aqui de 7 dias. São mais de R$2.000 em 7 dias. E, cara, só tenho a agradecer ao teu suporte, a toda a tua ajuda, a paciência de estar me explicando, me ajudando. Agradecer também a mentoria Cristão Próspero, nessa mentoria que está ajudando muita gente. E te agradeço muito, cara. Que Deus possa te abençoar e que você possa aí ajudar mais pessoas a prosperarem no digital, né? Eu não acreditava nisso, até tu chegar na minha vida aí e provar que sim, que funciona. Cara, te agradeço muito, de verdade. E bora prosperar. Fala, meu irmão Ed Fernandes, como é que você tá, meu querido? Tudo bem? Irmão, passando aqui para agradecer a você, tá? Por todo o apoio, todo o suporte que você me deu, por essa oportunidade de fazer parte dessa equipe. Eu já tinha gastado um monte de dinheiro com curso, sabe? Mas essa aqui, realmente, eu tive um direcionamento do que eu precisava fazer. Já tinha me frustrado muito com outros cursos que não ensinava nada, mas graças a essa mentoria, graças ao seu suporte, eu consegui ter direcionamento, tá? Muito claro, muito objetivo, simples, prático e objetivo, que é o que eu costumo falar para outras pessoas sobre essa mentoria que eu super recomendo. E esse aqui, meu irmão, foi o meu resultado com pouco tempo trabalhando junto na mentoria. Eu agradecer a você, espero que você possa impactar muitas outras vidas, irmão. Forte abraço, viu? Gratidão. Pois bem, primeiro comentário fixado, tem um link. Clica nesse link, vai lá, que nós vamos ajudar você. Irmão, o problema não é as pessoas falando mal de você. O problema é que elas falam mal e depois quer forçar simpatia achando que você não sabe de nada. Vai lá, fala mal de você pelas costas e acha que você não vai ficar sabendo. Mas você sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que vai ter muita gente que vai falar mal de você achando que você não vai saber de nada. Só que uma hora a verdade vai aparecer. E quando a verdade aparece, o que vai ter de gente revoltado? Porque ele vai falar, como é que o fulano descobriu que eu falei isso? Aí você vai dizer, Deus me mostrou. Deus mostra, viu? E Deus vai mostrar as provas com print e tudo. Deus vai mostrar as provas concretas para você. Levanta a mão assim, ó. Fala, eu não tô preocupado com o que falam de mim por aí, porque eles acham que eu não vou ficar sabendo. Mas o que eles esqueceram é que a verdade aparece e Deus mostra tudo. Deus, pode até doer, mas me mostra a verdade. Me mostra quem são essas pessoas. Sabe por quê? Porque não adianta falar mal e forçar amizade. Porque na minha vida eu só quero pessoas que não são falso amigo. Eu quero pessoas que na minha frente me amam, mas nas minhas costas me defendem. Tá vendo a cadeira de trás aqui, gente? Que é a cadeira que vocês estão sentados? Essa cadeira aqui é mais fácil de ser produzida. Qualquer um produz essa cadeira. Qualquer um chega e senta. Qualquer um pode sentar numa cadeira como essa. Mas não é qualquer um que pode sentar numa cadeira dessa aqui. Sabe por quê? Porque essa aqui em poucos dias está pronta. Mas vai mandar produzir uma dessa daqui, ó. Sabe qual é a diferença? Pergunta qual? É porque tem gente que viu a tua história quando ela era igual essa cadeira aqui, ó. Sem forma, vazia, qualquer uma chega e senta. Aí sabe o que aconteceu? Pergunta o quê? É que ele viu de onde você saiu e ele viu a pessoa que você se tornou. E o problema é que ele não aceita ver que você saiu daquele lugar e chegou tão longe, sendo que ele continua lá. Mas sabe o que Deus está dizendo para você? Pode ficar tranquilo, porque tem gente que não aceita, que não se conforma com o que Deus fez na tua vida. Mas pode ficar tranquilo, porque a história que Deus escreveu não é qualquer um que pode tomar. Porque a cadeira que Deus preparou para você, só você pode sentar. O lugar que Deus preparou para você, só você pode sentar. E sabe o que vai acontecer? Pergunta o quê? Aí quando você estiver vivendo na boa, quando você tiver construído tudo, teu sonho ter dado certo, vai ter gente que vai olhar pra você e vai perguntar, por quê? Como? Olha que sorte é dele. Foi pura
minha sorte. Aí sabe o que você vai dizer? Nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Nunca foi sorte. Sempre foi esforço. Sempre foi dedicação. Sempre foi levantando cedo de madrugada para poder trabalhar e construir. Nunca foi sorte. Sempre foi Deus que me colocou de pé. Que me colocou de pé e me fez chegar aonde eu cheguei. Olha, tem gente que nunca te abraçou quando você estava precisando, mas depois que tu vence na vida, ele vem te abraçar falando que sempre te apoiou. Mas eu posso te falar uma coisa? Que tem gente que ele faz de tudo para tentar te conquistar. Ele te abraça, ele te agrada, ele vai lá, fica do teu lado, faz de tudo, mas depois que ele consegue o que quer, ele te trata que nem lixo. Vira as costas, vai embora e ainda sai falando mal. Primeiro, ele te agrada, depois te trata mal. Por que ele faz isso? Porque enquanto ele quer conquistar algo que ele quer, ele vai te tratar da melhor forma possível. Você já viu como que a cobra chega? Eu nunca vi uma cobra chegar e já dar o bote. Primeiro ela chega de fininho, se aproximando, e depois ela te ataca. Cutuca alguém que está do teu lado, fala para ele, toma cuidado com quem se aproxima de você, porque tem muita cobra por aí se aproximando de fininho e só esperando o momento certo para te dar o bote. Sabe o que eu aprendi? Pergunta o quê? Que a bondade fingida é pior do que a maldade. A bondade fingida, irmão, é muito pior. Sabe por quê? Porque primeiro ele te conquista, para depois te trair. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você, toda bondade disfarçada de maldade cai por terra na tua vida hoje. Porque quem tentou te fazer mal, eu sinto muito, mas tudo que ele plantou, ele vai colher. E que toda maldade que está indo até você, volte pelo mesmo caminho. Pergunta por quê? Porque hoje, todos os amigos, que na verdade é cobra, Deus me deu autoridade para pisar em serpentes e em escorpiões. Pode até se levantar contra mim, mas Deus me deu autoridade. Sabe por que você está tão cansado? Porque você foi uma pessoa boa demais e aproveitaram da tua bondade. Você sempre foi aquela pessoa que faz de tudo pelos outros e não fazem de nada por você. E quando você precisa, todo mundo vira as costas. Aí você fica chorando nos teus cantos sozinho. Mas sabe o que eu quero falar para você? Mesmo que as pessoas sejam ingratas com você, sabe por que Deus te honra tanto? Pergunta por quê? Porque mesmo com a ingratidão, você continua sendo uma pessoa boa. Mesmo as pessoas pisando na bola com você, você não perde o caráter que você tem. Você continua sendo uma pessoa boa. Mesmo as pessoas te decepcionando, você acredita e elas te magoam, mas você continua com o coração bom. É por isso que Deus te abençoa tanto. Cutuca alguém que está do teu lado, fala para ele, não mude por causa de pessoas. Continua sendo bom, continua com o coração bom. Porque enquanto tem gente pisando na bola, sendo ingrato com você, tem uma recompensa do céu vindo para a tua vida. Mesmo quando as pessoas serem ingratas com você, lembre que a tua recompensa vem de Deus para a tua vida. Diga, eu não tenho mais por que me preocupar. Podem me decepcionar, pode ser ingrato comigo, pode até me chamar de bobo, mas eu prefiro continuar bobo. Eu prefiro continuar recebendo ingratidão e não mudar quem eu sou. Eu vou continuar sendo bom. Eu vou continuar, porque o meu galardão e a minha recompensa é Deus quem vai trazer para a minha vida. Quando te enganaram, Deus viu. Quando te frustraram, Deus também viu. Quando te decepcionaram, Deus foi o primeiro a ver. E sabe por que Deus permitiu tudo isso? Pergunta por quê? Porque quando todo mundo fez isso com você, aí Deus falou, agora é a hora de eu honrar ele. Porque se tem uma coisa que deixa os teus inimigos doidos, é quando eles vêem você suportando tudo isso em silêncio. Você não falou nada, você não revidou, deixou te enganarem, deixou falarem mal, deixou te decepcionar e você sofreu calado. Doeu, mas você suportou a dor. E sabe o que dói mais? O que dói mais do que uma palavra é o silêncio. E sabe o que eu quero dizer para você? A meta é evoluir em silêncio. Estão falando, você está em silêncio evoluindo. Estão te criticando, mas você está em silêncio evoluindo. Estão te enganando, mas você está em silêncio evoluindo. Vitória, por quê? Porque você entende que é em silêncio que Deus trabalha.
E você sabe como que funciona a fofoca? Um fofoqueiro, ele inventa mentira. Ele inventa coisa da tua vida. E ele faz os outros acreditarem que é verdade. Mas você sabe o que eu aprendi? Pergunta o quê? Eu aprendi que só inventa coisas sobre você. Só fala de você quem não consegue ser igual a você. Só inventa coisa ao teu respeito quem não tem o que falar de você. Então ele inventa. Quem é fofoqueiro e inventa coisas sobre você, ele consegue ser tão falso, mas tão falso, que na tua frente ele não fala nada. Ai, Vitória, mas estão inventando coisa. Sabe o que você faz? Quando inventarem coisas ao teu respeito, pode deixar ele inventar. Porque eu não sei você, mas eu nunca vi um fofoqueiro feliz. Ele só faz fofoca porque ele é infeliz e ele vê que você tem a felicidade. Mas se tem uma coisa que eu aprendi, é que enquanto tem pessoinhas fofoqueiras falando de mim por aí, tem um Deus tão lindo que está me justificando e mostrando a verdade. Tem um Deus tão lindo que não deixa passar, porque Ele é um Deus verdadeiro. E toma cuidado, viu, fofoqueiro? Porque a mentira tem perna curta. Quando a máscara cair, você vai ver quem aqui está com a verdade. Bata a mão no peito, bata a mão no peito. Diga, às vezes Deus vai permitir inventarem, falar mal e me injustiçarem, mas eu tô com a consciência limpa, porque eu sei que a mentira tem perna curta. E quando a verdade aparecer, o que vai ter de máscara de fofoqueiro caindo não tá escrito. Eu aprendi que quem não pode resolver o meu problema não precisa saber dele. Se não pode resolver, não precisa saber, porque se saber vai fazer fofoca. Não precisa saber, porque se saber vai sair contando para todo mundo. Sabe qual é o segredo? Para de contar o teu problema para todo mundo que aparece. Para de desabafar com todo mundo, porque tem gente que se aproveita de você. Se aproveita da tua dor, porque ele sabe aonde dói e continua te machucando. Mas Vitória, para quem que eu desabafo? Quer um conselho? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e conta para Deus. Tá doendo aí dentro? Conta para Deus. Tá tendo dificuldade na vida? Conta para Deus. Vitória, por quê? Porque Ele é o único que não vai apenas te ouvir, mas Ele vai resolver para você. Cutuca alguém. Diga para ele, as pessoas te ouvem, mas Deus faz por você. Ah, mas eu tenho dinheiro. Cuidado, porque o dinheiro compra a cama, mas não compra o teu sono. Ah, mas eu tenho dinheiro. Cuidado, porque o dinheiro, irmão, ele compra livro, mas não compra sabedoria. Ai, mas eu tenho dinheiro. Cuidado, porque o dinheiro compra a casa, mas não compra um lar de verdade. Ai, Vitória, mas eu tenho dinheiro. Eu consigo quem eu quiser. Cuidado, porque o dinheiro pode até te dar uma pessoa bonita, mas não te dá uma pessoa que te trata bem, que te ama de verdade. Então toma cuidado, tá? Porque tem gente que fica se gabando que tem dinheiro, mas não é feliz de verdade. Sofre de depressão profunda dentro do quarto e quando precisa, não tem ninguém. Aí você sabe o que eu aprendi? Pergunta o quê? Dinheiro passa, fama passa, sucesso passa, roupa bonita fica. A minha Prada chega uma hora que não vale mais nada. A minha bolsa da Louis Vuitton uma hora não vale mais nada. Mas quando eu tenho caráter, quando eu tenho lealdade e quando eu tenho honestidade, nada me para. Ei, depois que você conseguiu conquistar o que você tanto queria, tem tanta gente incomodada com a tua felicidade. Tem gente que nunca lembra de você, irmão. Mas quando você posta que você tá feliz, ele fica incomodado. Você viu fulano lá? Olha lá como tá a vida dele. Agora tá ostentando, postando tudo. Como que ele chegou tão rápido nesse objetivo? Trabalhando, lutando, se esforçando. Mas fique em paz, porque se tem uma coisa que eu aprendi eu tenho que agradar o Criador e não as criaturas. Enquanto eu estiver agradando o Criador e não as criaturas, a minha vida tá tão leve. Porque se as pessoas acharem bem ou mal, não tem problema se Ele estiver aprovando. Se tá aprovado por Deus, a opinião das pessoas importa? Não. Então por que você tá preocupado com a opinião das pessoas sobre a tua vida? Tem pessoas deixando de ser felizes com medo do que vão falar. Tem pessoas deixando de ser felizes com medo que as pessoas vão pensar, meu filho vai ser feliz. Olha pro teu irmão que tá do teu lado e fala pra ele, a partir de hoje, se tem gente incomodada com a tua história, não fica preocupado não, porque enquanto tem gentinha por aí se incomodando com a tua história, vai viver. Porque enquanto tem gente se incomodando, você tá feliz, você tá bem e Deus está se agradando com você. Por quê? Porque você tá conquistando sem precisar roubar as pessoas, porque você tá conquistando na honestidade. Você sabe qual é a maior frustração de quem tenta te destruir?
Você sabe qual é a maior frustração de quem tenta te fazer mal? Pergunta o quê? A maior frustração de quem não te ajudou quando você precisou é quando ele vê onde você chegou sem a ajuda dele. É quando ele vê a pessoa que você se tornou sem a ajuda dele. Tem gente que olha pra você e não se conforma. Por quê? Porque ele olha e vê, ele conseguiu sem a minha ajuda. Sabe qual que é a diferença? É que você não consegue por causa de pessoas, você consegue por causa de Deus. Bota a mão no teu peito, diga: eu não consigo por causa de pessoas. Diga: eu consigo por causa de Deus. Se você está de pé, não é porque alguém te colocou, mas é porque Deus te manteve de pé. Então, meu irmão, ninguém vai ter o gostinho de tacar na tua cara que você chegou lá por causa dele. Ninguém vai ter o gostinho de tacar na tua cara que você conquistou por causa dele. Vitória, por quê? Porque quando você precisou de ajuda, quem esteve lá para te ajudar foi as mãos de Deus. Então, quando alguém olhar para você e perguntar como é que você chegou lá, sabe o que você vai fazer? Tu vai levantar a mão para cima e vai dizer: é Deus quem me mantém de pé. Eu não dependo de pessoas, eu dependo de Deus. Essa criança que está aqui deitada, você acha que ela tem preocupação? Você acha que ela tem conta para pagar? Não, ela está aqui descansando tranquilamente. Vitória, por quê? Porque ela não está preocupada. Ela sabe que está tudo sob controle. Tem uma mãe e tem um pai que vai pagar as contas dela. Tem uma mãe e tem um pai que vai cuidar dela. Tem uma mãe e tem um pai que vai pôr comida na mesa dela. Então o que ela está fazendo? Descansando. Aí Deus está dizendo para você: eu já resolvi esse problema, eu já falei que eu estou no controle de tudo. Então por que você não descansa? Eu já falei para você que eu sou teu pai e que essa guerra que você está passando não é sua, é minha. Então por que você não descansa? Eu não perdi o controle da situação. Você está preocupado à toa. Ah, mas eu estou preocupado, eu não consigo descansar. Então você não entregou na mão de Deus completamente. Porque eu aprendi que quando eu entrego o controle da minha vida na mão de Deus, eu não preciso me preocupar, porque Ele assume o controle de tudo. Mas eu estou com um problema no meu relacionamento, mas eu estou com um problema na minha empresa, mas eu estou com um problema no meu casamento, mas eu estou com um problema com meus filhos. Mas quando eu sei que eu tenho um pai que cuida de mim, eu faço que nem ela aqui, ó. Eu relaxo, eu descanso, porque eu sei que Ele está cuidando de tudo. Amor, estão perguntando, é caro as coisas aí em Balneário? Claro, queria muito ir. Ai, gente, depende o que é caro pra vocês, é mais pra mim. Eu acho meio puxado. Muito bacana, você paga pela experiência, é uma experiência única. E vale a pena. Vale a pena. Mais uma vez você vê vídeos com palavras de efeito, rasos, sem profundidade na Bíblia, e somente dizendo o quão você é bom, o quanto as pessoas sentem inveja de você, quanto isso e aquilo. Essas palavras que afagam o ego é bom, é gostoso de ouvir, mas o que eu quero dizer é o seguinte: vamos ouvir essas palavras que afagam o ego, mas também vamos ouvir palavras de confronto. Também vamos ouvir palavra que nos liberta. Porque João diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é essa verdade? Essa verdade é Cristo. A verdade de Cristo não é afagar o ego, porque Jesus, quando ele pregou, ele dizia: raça de víbora, quem vos induziu fugir da ira vindoura? João Batista também pregava assim: raça de víbora. Aliás, João Batista, se não me engano, João Batista que pregou raça de víbora. Quem vos induziu fugir da ira vindoura? Jesus também pregava raça de víbora, hipócritas, fariseus. Aliás, fariseus não, porque fariseus não era um palavrão. Mas Jesus chamava eles de hipócritas. Hipócritas, vocês conhecem a palavra, vocês pregam a palavra, mas não vivem a palavra. A pregação de Jesus era dura, era com ênfase.
Jesus dava ênfase na santidade. Agora nós temos pessoas que gostam de ouvir uma palavra doce. Eu vou ouvir David Leonardo. Eu vou chorar ouvindo David Leonardo. Mas não vai ter mudança de vida. Não vai ter transformação de vida. Eu não vou ouvir Pastor Juarez Tavares, não, porque o homem é muito duro nas pregações. Ele fala muito sobre pecado. Não vou ouvir de jeito nenhum. Não, eu não vou ouvir Hernandes Dias Lopes porque tem muita Bíblia e pouco grito. Não vou ouvir. Não, eu não vou ouvir esses pregadores antigos porque são muito duros, são muito pesados e tal. E eu quero ouvir Vitória Souza. Tá bom. É uma menina chamada por Deus. Só que esqueceu o que é o sentido do verdadeiro evangelho. Vitória Souza é uma menina chamada por Deus. Por Deus. Tem chamado de Deus. Eu reconheço isso. Só esqueceu do verdadeiro sentido do evangelho de Cristo. Deus abençoe a vida da Vitória Souza, que ela continue fazendo a obra de Deus, porém com algumas mudanças. É uma menina que sabe falar, sabe se portar. Então, nós devemos orar pela vida dela, mas temos cuidado com o que nós escutamos.